Quando você foi pro campo. Projeto Araguaia. Cabe você montar as estratégias e saber como engajar esse pessoal nas Isso. estratégias. Então, assim... Porque eles têm que comprar ideia, né? Não tem? Tem. Ou é por lei? Mas para pensar. Quem tem que comprar ideia Os é a grandes sociedade e o proprietários. governo. Tá? Mas não os grandes... Para pensar. Então, tudo bem, vamos lá. Eu acabei de falar assim, que, ó, quem tem chance de ter onça são os grandes proprietários. Sim. E quem tem cacife para tolerar o prejuízo dela é o proprietário. Para aquela pessoa que fala, mas ele é grande, ela fala, peraí, qual é o problema dele ser grande? Se ele for honesto, se é digno, se é legal, assim, qual é o problema? Se você tiver problema dele ser grande, você é pequeno, peraí, isso tem nada a ver com conservação, isso é um problema de recalque social seu, Você sabe o que é inveja. reserva legal, não? Reserva legal, você O sabe? que é? Tá. É uma área que você tem que o Código Florestal Brasileiro te exige que você mantenha. Eu tenho uma fazenda de tantos alqueires, eu tenho que manter. Depende de onde aqui. Interior de São Paulo. 20%. Onde mais? Amazônia é legal, 35%. 40, 60, 80. 80%. Então, Aquela área que você comprou, 20, 40, 60, 80%, Eu não posso você não mexer. pode mexer. Exato. E é responsável em cuidar para que nada aconteça. Fogo, Então, sim. não tem nada. E a gente está muito sofisticado, assim, a gente está rápido nos mecanismos, considerando o tamanho do país, de monitoramento disso. Antes a gente tinha uma lei muito forte, mas não tinha monitoramento, não tinha enforcement. Como é que fala? Colocar Que a lei não era conseguia imposta, né? Porque não tinha gente para fiscalizar. Quando vem tecnologia tipo monitoramento por satélite, poxa, eu já consigo saber um desmatamento acontecendo hoje. Putz, eu tenho tecnologia para Aliás, isso. temos 2 satélites agora lançados recentemente. É mesmo? Exato. Brasileiro? agora, Sim. brasileiros. Então, por exemplo, hoje eu Vamos saber tenho. o que tem tudo, no subsolo, no solo, na porra toda. A floresta, tudo. Quando veio o Código Florestal novo, ele veio também com a exigência de você ter um cadastro ambiental rural. Então obriga o cara a delimitar, entregar, falar, minha propriedade está aqui está minha reserva legal. Poxa, isso possibilita o governo monitorar se você realmente tem, se você está devendo ou não, se você tem essa área que você deveria ter. E te obrigar a ter. Então, assim, o mecanismo de fiscalização, o instrumento de fiscalização, a gente já tem. E a gente tem como ir melhorando. Beleza, então a gente tem a lei mais dura, melhor para o meio ambiente, legal. E agora a gente, aos poucos, está implementando isso. É tanta informação. Não, o que eu estava falando assim, que eu ia falar, pode falar? Do como engajar os fazendeiros. Então, mas primeiro eu tenho que fazer uma justiça. Como que você vende? Como você vende? Tem duas coisas. Eu tenho que fazer uma justiça. Eu tenho que fazer isso, eu entendo, e eu quero falar de um projeto grande que a gente está envolvido agora. Bem, a gente entendeu o cenário, falou, ok, eu sei que as onças de fora estão aqui. O que a gente já fez num dado momento, acho que publicamos isso em 2016, um artigo científico mostrando o seguinte: aonde estão as populações de onça pintada no Brasil? Nas reservas protegidas pelo Estado, estão todas aqui, os parques nacionais, reservas biológicas estão aqui, ok, marcamos tudo. Ok, na Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, tá tudo aqui, Mata Atlântica, ok. Quando a gente olhou essas reservas, falou assim, caramba, se a gente tirar a Amazônia fora, porque a Amazônia tem reservas enormes, de 1 milhão, 2 milhões de hectares e tal. Se a gente tirar a Amazônia, 80% de todas as áreas protegidas pelo governo, 80%, dependem de corredores ecológicos para que essas populações de onça sobrevivam. Como assim? Significa que a população de onça nessas áreas protegidas são tão pequenas que, se elas ficarem isoladas, as onças vão ser extintas com o tempo. Entendi. Mas como assim? Porque vai ter 4 ou 5 bichos, vão cruzar entre si, ela vai deteriorar geneticamente ao ponto que ela não vai reproduzir mais e elas vão morrer, vão acabar. Mas como é que eu resolvo isso? Eu faço um manejo não do indivíduo, mas manejo de paisagem, que fala que eu faço corredores. Mas para que corredores? Para ligar uma população na outra. Eu tenho que ligar os corredores. Se eu não fizer, são os famosos corredores ecológicos. Qual é a finalidade do corredor ecológico? Permitir que essa fauna transite entre uma reserva, a um refúgio, a uma população protegida aqui ou outra. E Quando você tem uma estrada, uma rodovia no meio, você está isolando essas duas, sim, ou não? para algumas espécies sim, para outras não. É? De repente, uma estrada pode ser um corredor ecológico. É aquela volta. Pois é, esse conceito assim... Ok, uma estrada que passa um monte de carro é uma ameaça. Pensa numa estrada que não tem ninguém. Ninguém vive naquela região. Ela pode ser um corredor. Você acha que o bicho ele vai procurar o caminho mais fácil? Não, assim, tem duas escalas. Tem duas escalas. Por exemplo, para um mico-leão da cara preta, o bicho que tem aqui em São Paulo. Por exemplo, uma área de umas cordas que eles colocam entre uma matinha e outra é um elo de ligação. Onça. É porque É um lá na elo de Europa o que a ligação, gente vê funciona muito como são corredor. pontes, né?
Então, de todas pra corredor, né? Para o bicho atravessar. aquilo são Não sei se passagem funciona. de fauna para evitar atropelamento. Mas o corredor que eu tô falando são corredores de grande escala. Entendi. Então o corredor que eu tô falando não é para isso. O que eu tô falando, o corredor ele começa assim, uma corda para o mico atravessar uma rodovia de 4 faixas, em que aquele bicho não desce no chão, uma corda que atravessa de um fragmento a outro, aquilo é um corredor para ele. Entendi. Na menor escala. E na maior na escala, grande? para um hospital, é um corredor de biodiversidade, que a gente fala porque é na maior escala. É uma Eu tô falando florestinha, uma montanha? Não, eu tô falando uma faixa que engloba desde fazendas inteiras, entendeu? Por exemplo, o corredor que a gente trabalha hoje é um corredor de 40 km de largura. Caramba! Eu tô calculando um corredor de 40 km. Uma faixa de 40 quilômetros? De largo, 20 km de cada lado do rio. Entendi. Vou chegar lá no É um corredor. bicho que anda assim, quanto andando? Qual a área? 40 km. Numa noite a gente teve uma onça. Numa noite? Numa noite ela andou 40 km. Uma única onça. 40 quilômetros? E outra, uma mãe com 2 filhotes. Ela andou 40 km na noite. Como que a gente sabe disso? Por causa de um colar disso. Quanto você anda num dia inteiro, Leni? A pé. Não, de carro. Você acha que a onça tem carro pra pegar? A pé. Quanto você faz? Cara, a pé, acho que uns 3 km no Ele não máximo. sabe. Ele não sabe. Ele Você sabe faz porra 300 nenhuma. Ele metros e sabe o que tá falando, tá E tá ofegante, bufando. Você viu a proporção de escala de ambiente que a gente tem que 40 olhar, de geografia que a gente tem que quilômetros. olhar. Então, imaginar. Ela faz isso porque ela precisa. Você tem onça. A gente, tudo bem. Então vamos lá. A gente tem onça que foi monitorada com colar GPS, tá? Que foi pego do caso de uma. Tá. De 3 casos recentes. Uma onça que a gente pegou, a mãe com 2 filhotes. Essa onça, a mãe, 2 filhotes fêmeas, e chega um momento da vida que o filhote cresce, a mãe tem um território. Ela cresce, o filhote, e ele vai procurar um território para ele, entendeu? A gente pegamos a mãe com os 2 filhotes, colocamos um colar GPS, e aí chegou na idade de dispersar. Quem fala de dispersar é ir embora. É como o filho que chega aos 18 anos, você Sim. fala, filho, o mundo já te ensinei tudo. Não é nos boa tempos sorte. atuais, hoje é com 30 anos. Eles ficam mamando em você até 30 com anos. 55 Vamos falar a anos, filho, eu verdade. vou morrer, já que você vai Eu herdar, sei do que bem eu tô boa falando, sorte, né? né? É 30 isso. anos. Papai, você já tem idade pra sair. Se você já tá com 50 anos, tá na idade E o de herdar. PlayStation fica. Bora lá. É aí esse bicho vai procurar a sua área. É a hora que ele vai dispersar. É a hora que ele precisa dos ambientes... Os corredores? Corredores para andar. Tá? E o Código Florestal, do jeito que ele é feito, ele obriga o proprietário a preservar as beiras de rio. Os grandes corredores são as beiras de rio. As margens dos rios. Tá? A gente teve uma onça que andou 1.700 quilômetros Pra? até chegar achar uma área. 1.700 quilômetros. Porque tem competição, e tem... Agora olha que doido. Mas olha que doido essa história. Tem demarcações Olha que a gente nem contar. entende, né? Não, Olha. não entendo. São demarcações que nem a gente passa. Aqui o estado de São Arame Paulo, lá, é Agora, a fronteira, olha não. que interessante. Essa onça saiu de Certo. uma área de volta do lado da nossa região, ela mora numa fazenda de produção de grãos, dos nossos parceiros lá, Rogério Vian, Mireille, Sr. Gino, lá, que tem essas propriedades produtivas, mas tem reserva legal muito boas, saudáveis, e as onças se reproduzem lá. Essas onças saiu de lá, saiu andando, passou por 12 municípios saiu uma área de agricultura e achou uma outra área para estabilizar. Área de quê? Agricultura de novo, numa fazenda de agricultura. Moral da história, o que a gente fala que o grande produtor que respeita o Código Florestal, ele tem um ambiente perfeito para ter produção e conservação. Qual o tamanho do marroncador? Uma das maiores fazendas, talvez a No maior. Brasil, estava 158 mil hectares. Isso corresponde a quê? É a maior fazenda do Brasil, né? Isso, os parques Bélgica. O quê? Putz, é um país quase. É um país. Brother, é isso que nós estamos falando. Então você imagina falando a do reserva país. legal. Você imagina a reserva legal. Tem 80 mil reservas legais hectares. que são maiores do que unidades de conservação 80 mil brasileiras, cara. Então, assim, você pega Como é que você não vai incluir um O cara parque desse? do Foz do Iguaçu. 650 mil hectares. Como é que você não vai incluir um cara desse nessa conversa? Não, a verdade é o seguinte: tá na mão dele. Se você não incluir ele, o incompetente é você. O mau gestor é você. Você não é uma questão de opção. É. Você não tem opção. Ele é o cara que tem. Não está em negociação. Eu não tenho negociação. Mas o que eu quero dizer, aí teve uma outra onça que nós capturamos em Goiânia, numa época, uma onça que apareceu lá em volta de Goiânia, na cidade, ficou lá quase um ano, comendo cachorro e tudo quanto é bicho em volta da cidade. Ela estava vivendo numa área, assim, numa região de condomínio, onde era asfalto tudo em volta, aí o Ibama nos chamou, e a gente foi lá e capturou essa onça, e tirou de lá e levou para a beira do Araguaia. Colocou um colar GPS nela. Ela andou 1.000 quilômetros
usando as reservas legais, as áreas de proteção ambiental, Atravessando tudo. viajando até ela estabilizar numa fazenda, na beira do Lago de Serra da Mesa. Andou 1.000 quilômetros. O que isso ensinou pra gente? Isso entra em outro contexto de conservação e manejo, né? Que é essa ideia que o pessoal fala, tem um problema aqui, pega aqui e solta aqui. Ela ensinou o que pra gente? Que tem muitas variáveis no ambiente que a gente nem tem ideia. Você faz nunca a onça faria esse lá. caminho por ela. Tipo, eu vou escolher por ela. A gente, como ser humano, escolheu o lugar mais lindo. Você soltou ela aqui? Ótimo, vou entrar. Você soltou ela aqui, você vai lá assim, nossa, esse lugar tá lindo. Nossa, aqui é. Olha que visual. Olha, tem uma cachoeira. Ela pode. Dá pra ver as montanhas. A lua surge aqui, o sol ali, o pôr do sol desse lugar é show. A onça cagou ela não pra isso. fica ali, mano. Ela vai embora, brother. Você me obrigou a contar uma história. E aí, mas a questão é, quanto você gastou de dinheiro pra soltar aquela onça ali? Quanto de dinheiro você gastou? Quanto custa a soltura de uma onça? Quanto custa? Por baixo. Todo o processo. Mínimo. Porque não é você não pode soltar uma onça de qualquer jeito. Você tem que preparar 600 ela. mil a 1,5 milhão. Quê? É. R$1 milhão de reais pra soltar uma onça. Porque você tem que preparar essa onça. É um processo, brother. Não é abre as gaiolas. Eu gostaria que fosse assim. Se vira. Os caras... Vamos no zoológico, vamos abrir as gaiolas. Vou falar Porque assim, tem aquele filme do Sete Macacos lá. Como era aquele filme? 12 Macacos. 12 Macacos. É, que eles começam a abrir. Vamos abrir as gaiolas, doidão. Não é assim, irmão. Não é desse Assim jeito. funciona. Se abrir, morre Esse tudo. negócio de abrir e soltar, ele funciona pra mídia, desde que você não monitore o seu sucesso. Ah, tá. Se você não sabe o que colocar um aconteceu com o marcador, o que você faz? Você dorme e fala assim, não, legal, soltei, tá livre na natureza. Você dorme Pode tranquilo, ser, mas... Dorme tranquilo, mas pode ser que esse bicho virou pras costas aqui, ele morreu atropelado, morreu Uma comendo semana uma depois. casa. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Porque a noção simplista das pessoas, e principalmente urbanas, que não tem relação, que perdeu relação com a prática do problema, ela fala assim, isso é uma problema aqui, pega ela aqui e leva pra uma reserva. Primeira Emocional. coisa. Você mesmo soltou o bicho na Serra do Cachimbo. O Ibama adorava soltar bicho na Serra do Cachimbo. Por que é a Serra do Cachimbo? É uma reserva do exército, que lá ninguém vai caçar lá, ela é protegido. Eu já tive essa discussão com o Ibama. Eu falei, vem cá, toda onça vocês falam solta na Serra do Cachimbo. Porque lá é protegido, ninguém entra caçar lá. Eu falei, cara, lá tem muita onça? Eu tive essa discussão com o cara do Ibama. Tem muita onça? Tem. Eu falei, então por que raios você faz pra fazer sacanagem com a população local? Se já tem muita onça, você mesmo falou que tem. E tá em equilíbrio? E vai Você vai colocar um eu vou pôr indivíduo um lá, estranho cara? que pode trazer uma doença, 2, vai entrar em confronto, vai né? espirrar de lá, ou vai ser morto de lá, ou vai matar um de lá, e você vai criar um caos no lugar que você falou que tá legal. Foi por que você tá fazendo isso? Só que sempre soltou, nunca monitorou. Mas é bonito pra a partir mídia. do momento que que coisa você coloca o bonita. monitoramento, você descobre o quê? Que a onça andou 1.000 quilômetros, foi pra lá. Quando uma onça tá num lugar, imagina, a primeira onça que foi solta no Brasil, monitorada com colar GPS, foi a gente que soltou. Foi uma onça que veio do Mato Grosso, foi atropelada, recuperou uma onça pintada, fêmea, adulta, recuperada, e levaram pra gente e falaram, não soltei essa onça. Eu falei, beleza, vou colocar um colar GPS nela. Colocamos um colar GPS nessa onça e fomos pra esse lugar na beira do Araguaia com essa visão. Se eu fosse uma onça, eu moraria aqui. Olha que lugar! Show. Aqui é show, quem é o não lugar que a gente moraria? acampava lá e tal. O que essa onça fez? Soltamos essa onça lá, aqui é Vale do Rio Araguaia. Essa onça, no primeiro dia, o colar GPS mostrou um ponto no meio da lavoura de algodão. Que é uma coisa morta, uma lavoura de algodão. Nada come algodão, né? Não tem nenhum bicho lá. Falei, o que tá fazendo ali? Segundo dia, a lavoura de algodão. A gente foi pra lavoura de algodão e ficava circundando ela. Falei, caramba, ela tá aqui no meio dessa lavoura. Ninguém tinha coragem de rolar a pé pra ver se ela tava viva ou morta, mas o ponto ficava dando parada lá. Terceiro dia, no quarto dia, eu falei assim, essa onça tá morta na lavoura de algodão. Não tem lógica. E a gente falava, caramba, mas a gente achava que ela ia pra cá, descer o rio, e ela veio pro lado oposto. Aí, naquela noção ainda infantil, né? Ingênua, né? A gente era criança, começando. Ela deve estar procurando o Parque Nacional das Anjas. Como que ela vai saber, né? Como que ela sabe? Uma onça era do Mato Grosso. Como é que ela sabe que tem um parque ali? Ela Sabe perguntar. Não tinha Google Maps nessa época. Não. Peraí. Você não vai me ridicularizar nisso. A onça pedindo Não, carona. porque você era um cara que tinha começado, não sei o quê. E esse é o grande problema, porque esse é o sentimento que a maioria das pessoas olha através desse... é um olhar romântico. Desse prisma, né? É um olhar romântico, Vilela, entendeu? Aí, o que aconteceu? Depois de 4 dias, ela voltou pro ponto que a gente soltou, à beira do rio, e pegou o rumo Mato Grosso, estocou correto, beirando o rio Taquari. Foi embora. Ela andou 374 quilômetros até ser morta numa fazenda predando gado. Putz.
E nisso nós fizemos mais 2 outras onças que foi pegando no Pará. Isso foi soltura, é isso? Foi uma soltura. Foi a primeira soltura com Você cola gastou GPS. R$1 milhão pra um O insucesso. que isso ensinou? Isso foi a primeira soltura. O que ensinou? Foi assim, engraçado. Primeira coisa, a gente falou, pô, por que ela não ficou ali? Caramba, ali era tão legal. Ali eu nunca vi onça, não devia ter onça, tava vazio. Aí falou, peraí, tem mais coisas que orientam esse animal para estar ou não estar no ambiente. Aí soltamos outra onça em Carajás, uma reserva que é mantida pela Vale lá no Pará. Mas é um monstro, 1 milhão de hectares de bloco de floresta. A onça foi pega aqui, levamos lá, levamos no meio soltou de helicóptero, no meio do nada. Essa onça viajou, saiu da floresta, foi para uma fazenda de gado e foi morta comendo gado. Putz. Aí ele falou, peraí, eu não tô entendendo. Por que ela largou a floresta? Aí, a gente como cientista, isso é inaceitável, né? Mas a curiosidade nossa é falar, peraí, eu tenho que entender o que aconteceu. E da onde veio essa onça? Primeiro, que onça era essa? Pô, era um macho que estava procurando um novo território. Mas da onde veio esse animal? De uma região de fazendas. Ele estava acostumado com áreas abertas. Qual que é a nossa interpretação? Pô, esse bicho tinha medo de floresta. Para começar, mata não era o ambiente dele. Ele estava acostumado a comer vaca. De repente eu jogo ele no meio da mata. Primeira coisa, ele cai no meio de uma mata. Fechado. E ele fala, cara, essa mata não me pertence, esse ambiente aqui. Ele de cara sente o cheiro de um bicho, ele começa a fugir dali. E ele vai para onde ele... Por que ele estabilizou numa área de fazenda? Porque ele falou, putz, agora achei o meu ambiente. Tô em casa. Entendeu? Então a mesma coisa que o cara falou, pô, tô acostumado com... Então ele achou o ambiente dele. Aí ele estabilizou. E aí ele começou a comer o quê? Vaca. Por quê? Porque ele nasceu comendo vaca. Até o fazendeiro matar. Aí mataram ela. Mas na floresta ele acharia alguma coisa pra comer também ou não? Provavelmente se ele tivesse nascido ali, porque se ele não nasceu ali, ele não sabe onde está a casa. Mas essa é uma onde tem pergunta, água. uma das coisas que me fez... eu já não... Eu vou falar a verdade, eu não gostava desse cara antes. É mesmo? Vamos falar o real. estilo, o jeitão. Eu não gostava. Não, em 2005, Concorrência quando fora. a gente se conheceu, ele corria onça, colocava o colar. Eu tava com o Negão naquela época, gravando essas coisas. Eu fui lá na Fazenda Clabin e tal, mostrar o trabalho dele e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, eu tava na época muito viril, tudo era novidade. Fui lá, peguei um tamanduá mirim lá e tava feliz da vida, porque tava fazendo aquilo que os gringos faziam aqui no Brasil, aquela coisa e tal, não sei o quê. E assim, era muito no começo e eu era muito jovem dentro da profissão e dentro da coisa. E ele era já um pesquisador que estava correndo atrás de nós. E assim, eu já... Eu não... Tem quantos anos isso? 20 Tá, 2005. Não tem 20 anos, tem 2005. 17 anos atrás. Pá! Já não bateu o santo com esse cara. Bateu mesmo. Não bateu. Eu não gostei de você. Eu também não gostei de você. Fala a verdade, eu não gostava de você. Mas a gente vai ficando mais velho, vai entendendo melhor as coisas, vai compreendendo não sei o quê. E o que a grande... Eu sofri uma grande transformação nesses últimos anos. As viagens que eu tive possibilidade de fazer em países como África do Sul, Estados Unidos, começaram a me abrir a minha mente, porque eu tive a possibilidade, por conta das minhas viagens, de estar com os maiores pesquisadores de diferentes espécies. E comecei a escutar. Sem o coração. Comecei a escutar com a mente. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm um problema de aceitação com aquilo que elas não concordam. Eu quero dizer, por exemplo, assim... Vamos lá, e eu quero dar essa guinada para outra situação, que é conservação ex situ. Nós temos um divisor de águas, conservação in situ e ex situ. Sim, mas a gente não terminou aquela parte de soltura de onça. Por que eu não solto as onças? Por que o Iop não solta as onças? Tá. Aí a gente falou de bichos. A gente vai sair desse assunto ou não? Não, então eu vou deixar ele terminar para eu fazer Então, eu vou te essa... explicar. Eu acho que você com certeza tem um público que vai ter gente lá que vai... Pode pensar assim, poxa, mas por que mantém a onça em cativeiro? E nós vamos entrar no assunto dele. Por que eu não solto as onças? Bem, eu tô acabando de dar dados científicos de que os animais monitorados mostraram que eles não ficam no lugar que você está. Mas por quê? Que você solta. Por 1000 variáveis que a gente não controla, ele não sabe. Pode ser de cheiro a barulho, ou ele não identificar com Mas aquele você sempre ambiente. soltam animais adultos. Nós soltamos até hoje 7 onças. Nenhuma ficou na área. É mesmo? Nenhuma sobreviveu no final. Todas morreram. Nenhuma. Mas todas Zero. foram abatidas? Todas morreram, sim. Todas no final foram batidas. A que durou mais tempo foi 8 meses. Deu. Tá. Mas no final foram abatidas. Pararam no lugar e E foram o que vocês abatidas. aprenderam com isso? Que o animal não fica no lugar que você solta. Então essa ideia de soltar num lugar...
é romântico, é bonitinho e tal. E o que a gente aprendeu? Que é caro monitorar isso. Então, o que a gente aprende rapidamente? Que é, na verdade, é um consenso científico mundial entre os conservacionistas, pessoas que trabalham com fauna e com manejo de fauna. Que é muito mais barato eu prevenir do que remediar a situação. Exato. Ou seja, a regra é o seguinte: antes de soltar um bicho, eu tenho que descobrir por que ele está saindo da natureza. Ele está saindo porque tem conflito, porque estou matando, porque ele tem uma estrada. Poxa, ou eu resolvo aquele problema, não faz sentido eu soltar um E eu novo vou dar uma bicho. intervenção nesse momento, citando um fato clássico, atualmente, e que ninguém fala disso, que chama-se Cyanopsitis pixie. Que é isso? What the fuck? Ararinha azul da Caatinga. A ararinha azul da Caatinga, como diz o nome, era uma arara que só existe na Caatinga. Caatinga é o único bioma brasileiro que é só nosso. O resto a gente mesmo? divide. Todos os outros a gente divide É com alguém. endêmico que a gente fala, só existe aqui. Tá. Então existe lá. A Caatinga, que está no Nordeste brasileiro, ele só existe ali. Não existe, a gente não divide. A Amazônia divide com outros, a gente divide o Cerrado, a Pantanal, mas ali A só existe. Pampa. Tá. Existe uma espécie que é somente nossa, só brasileira. E aí nós conseguimos levar esse bicho à extinção. Por quê? Porque esse bicho exauriu na natureza por conta das pressões naturais humanas que existiam na aldeia. Então, o que acontece? Aí você tem um cara na natureza. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda, Vilela. Você está pronto para mim? Estou pronto. Tá. Você tem uma arara azul Cyanopsitis pixie na Caatinga em vida livre. E você tem uma em natureza, em Cativeiro. cativeiro. O que é que você faz? Você pega essa que está em cativeiro e solta para reproduzir com aquela que está em natureza? Ou você pega aquela que está em natureza e traz ela em cativeiro para reproduzir? Faço isso. Eu pego aquela e trago em cativeiro pra reproduzir. Porra, e você não estudou biologia nada, né? Pois é, Ou não seja, foi isso que a gente fez. É coerência, Foi isso que a a gente prudência é fez. isso aí. Você Ó. A gente não contrário? fez isso. A gente não fez isso. Brother, a gente não fez isso. E não estamos fazendo isso com a onça pintada da Caatinga Porque igual. aqui eu tenho o controle pra reproduzir, depois eu vou... Lógico. Primeira soltar. coisa, pô, já tô numa situação péssima, cenário péssimo. já tô Então, trago pro máximo controle possível. Aí não você vira perder pro o controle. cara de um órgão ambiental, ou um pesquisador, ou what the fuck, e você pergunta, você fala assim, mano, vamos pegar esse bicho Antes que ele cabe. e trazer pra cá. Ele falou, mano, mas só tem um. Aí você fala, seu idiota, é justamente É por por isso, isso é. que eu Mas vou aí trazer é que esse entra cara. o emocional. É. Entendeu? E o biólogo da conservação, assim, ele não tem direito, já que ele tem a responsabilidade de mexer com conservação, ele não tem o direito de ser emocional. Ele não, Não tem tem, espaço. não tem. Ele não tem direito. Porque se ele erra pelo E eu me emocional, lembro, conservação eu não me é lembro uma emocional. vez Tá fadando- um pesquisador, um seguidor meu lá no começo falou assim: Leandro, que eu falei uma coisa, ele falou assim, mas você está me dizendo que se fosse o Chavante, que é uma onça pintada que a gente tem, foi a pioneira nossa lá, a primeira da... Se fosse o Chavante morrer para salvar a espécie, você concordaria? Eu falei, cara, você acabou de responder, ué. Se fosse para salvar a espécie, eu não posso, porque eu dei o nome de Chavante, eu não posso pensar no indivíduo, sendo que a conservação está na população. Eu não tenho direito de fazer isso. Por quê? Porque isso não é racional. Isso não é racional. Eu não estudei para ser irracional e ser emocional levado pela onda. Eu tenho que olhar os números. É a lógica, a coerência, a prudência científica. E a gente hoje a gente tem uma influência forte disso. Volta nos A vídeos gente de ouviu soltar. falar muito, isso é fácil. O Titanic estava afundando. É. O sacrifício de um em nome de todos. Sabe o que eu quero dizer? Você sacrificaria um em Para nome salvar todo da mundo? espécie? Claro. Claro que sim. E sabe o que a gente fez na Cyanopsitis pixie? A gente fez isso. Deixou o último indivíduo em natureza desaparecer. Aí a gente fez o seguinte, a gente foi até a Alemanha, onde tinham traficado, porque ainda bem, nesse caso, traficaram. não teria nenhum. O tráfico é péssimo, o tráfico, mas num país onde a gente não valoriza a conservação e a reprodução ex situ, in situ significa na natureza, ex situ vai na... A gente não valoriza a conservação ex situ porque a gente fala assim, como que vai colocar um bichinho atrás das grades? Porra, porque só tem pouco. Tem pouco, tem que guardar. É tipo assim, já perdeu, a gente já foi incompetente, a hora de ser humilde, falar, cara, a gente errou. Traz de volta, vamos tentar A recuperar gente foi isso. pra voltar. Alemanha e a gente negociou com os traficantes, irmão.
Pô, é isso que nós vergonhoso, fizemos. É isso é péssimo, vergonha, vergonha isso nacional, irmão. Isso é uma vergonha nacional. Porra, a gente. Isso é. E agora estão falando, agora trouxemos 30, não sei quantos indivíduos trouxeram, que graças a Deus lá fora, no frio do caralho, me parece que é da Caatinga, que é deserto e quente. Sobreviveram. Então, reproduziram. Isso é uma vergonha pro Brasil. Uma vergonha. Os caras devem estar dando risadas. A gente teve que negociar um projeto científico junto com os caras que queriam lá fora. Que eram o quê? Os traficantes. Eu vou fazer xixi. Vai lá. Bem, em relação à onça, o que a gente aprendeu é o seguinte. Primeiro, não tem menor sentido algum eu ficar soltando onça pelo risco, custo altíssimo. E o risco dela do sucesso ser baixo, né? 80% dos projetos de soltura de grandes carnívoros, predadores topo no mundo, 84% se não me engano, falham. 84% falham. Então já é conhecida a ciência. Isso, por que esse número é importante saber? Você pensa, olha, é muito melhor a gente investir em prevenir a catástrofe de ter que colocar bicho, então vamos garantir para que a população fique lá e se mantenham lá, do que eu ficar colocando bicho por bicho. É isso que ensina. Então, esse negócio de pegar onça e ficar soltando, ele não tem a menor lógica. Tá? Onde o próprio ICMBio estima a população de onça pintada entre 10 e 25 mil onças no Brasil. Qual é a lógica de eu ficar gastando dinheiro para soltar um único indivíduo com risco altíssimo de dar errado, sendo que eu tenho onça sendo morta todo santo dia. Então por que eu não estou investindo em evitar onças serem mortas? Você entendeu? Faz mais sentido. Isso não faz sentido. Aí entra de novo as redes sociais e entra as ONGs. Aí, lá nos Estados Unidos é conhecido um termo que você conhece de Conservation as a Business, que é quando eu entro para trabalhar com a conservação, eu pego a agenda ambiental que está na onda e faço dela um negócio. Que é a parte que começa a deturpar. Vamos doar eu pego supervalorizo, soltar a onça Joaquim. Sei. Eu faço uma campanha mundial. Eu levanto 20 milhões. Aí parece que eu tô fazendo um bom negócio, soltar a onça Joaquim. Dá nome pro bicho. Eu dou um nome e tal. E aí eu supervalorizo. Aí você fala, essa onça Joaquim... Aí eu só bosto a parte do que solta. No monitoramento esquece, né? Porque você já tá na campanha de soltar um outro. Isso realmente ajudou? Não. Isso trouxe consciência do problema? Não. Ele trouxe só drama e ódio, raiva de quem causou aquele drama, que é algum segmento que a gente culpa. E aí a gente segrega. Você é o vilão e eu sou o bonzinho. Eu estou tentando salvar o Joaquim. E você, o agronegócio é do mal. Aí você fala, peraí. Como conservacionistas assistiram, peraí, esse teatro tá errado. Aquele cara é o que tem a onça. Vocês, urbanos, não tem nenhum animal. Você não, na verdade, mal tem um sabiá na sua casa. Não, estão só consumindo o meu ar que eu respiro, aquele cara produz pra você viver. A energia e como que ele é o vilão, você arrecada dinheiro pra soltar um indivíduo lá, você nem sabe, isso não representa nada pra conservação. Eu falei, isso não tá fazendo sentido. Então, a nossa frustração é isso, que a rede social, ela atropela a coerência científica.